Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por essa linda oportunidade. Deus sempre nos surpreende, sempre nos dando coisas boas, sempre fazendo o melhor para todos nós. E eu estou muito feliz por este dia de hoje. É um dia especial para nós. E eu gostaria de dizer aos nossos amigos da internet que estão nos vendo agora, porque esta reunião está sendo transmitida pelo YouTube. Eu gostaria de dizer a todos os nossos amigos e irmãos que hoje é um dia memorável, porque além deste culto que estamos celebrando a Deus, é um dia também onde haverá uma renovação de votos entre um casal da igreja que nós amamos muito. E logo a seguir estaremos fazendo uma festa, a última festa do ano para nós, é uma festa de confraternização da igreja. Então é um dia muito especial. Vocês não estão vendo ainda, mas depois, em algum momento, isso vai ser apresentado. Estamos diante do mar, né? Está aqui na nossa lateral. Estamos no bairro da Ilha do Governador, para aqueles que estão vendo este culto em outros lugares. Nós temos pessoas, inclusive, dos Estados Unidos nos vendo também. Então eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz mesmo por essa oportunidade. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, lá no capítulo 4. Evangelho segundo João, no capítulo 4. A partir do verso de número 13. Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Todos acharam? Segundo João o quê? João, capítulo 4, a partir do verso 13. João 4, 13. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Somente até aí. No mesmo Evangelho, no capítulo 6, e agora no verso 33. Evangelho de João, segundo João, capítulo meia dúzia, a partir do verso 33. Diz assim a palavra de Deus: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, meu Deus, lemos a Tua palavra agora e pedimos, Senhor, que o Senhor a esclareça para todos nós. Que Teu Espírito, Senhor, fale a cada coração aqui nesta manhã. Deus, que o Senhor venha a nos dar o entendimento exato do que o Senhor deseja nos falar hoje. Pai, abra os corações, há corações sedentos, há corações famintos aqui, Senhor. E por esta razão eu peço, Pai, fale a esses corações. Usa-me, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e esclarece a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos, quem tem apetite ou sede, enfrenta qualquer tipo de situação para poder saciar a sua fome ou a sua sede. Não tem tempo ruim. Se você está com fome, você vai em busca do alimento. Se você está com sede, você também vai em busca da água.
Isso é uma coisa natural, é a ordem natural das coisas em cada um de nós. No primeiro texto lido, nós vemos aqui a mulher samaritana indo até o poço ao meio-dia. Estava bem mais calor do que está aqui agora. E ela foi ao poço buscar água para si. E Jesus estava vindo de viagem e parou à beira desse poço. Eu só estou contextualizando a história porque eu não li toda a história. Apenas para vocês terem uma ideia de que situação está inserida esse texto. Então ela chega e Jesus já está ali no poço, né, descansando. E aí começa um diálogo entre os dois. E aí Jesus diz para ela assim: me dá um pouco de água. E aí, a partir daí, eles começam a ter uma conversa muito interessante. E a conversa de Jesus com esta mulher é uma conversa bem direta, porque esta mulher tinha uma vida bastante duvidosa. E na cidade onde ela morava, ela não era uma pessoa bem vista. Tá? Ela vinha já de 5 uniões, todas elas desfavoráveis, né? Todas elas de alguma forma catastróficas, e agora ela estava no seu 6º relacionamento, mas não casada com o marido, né? Ela estava amaziada com ele. Então ela estava com a vida bastante complicada. E por que essa mulher resolve ir lá no poço buscar essa água ao meio-dia, sol a pino? Porque nessa hora ninguém ia buscar água. Só por isso. As mulheres da cidade buscavam essa água em outro horário, quando a temperatura estava mais amena. Mas ela não podia ir nesse horário. Ela não podia ir nesse horário porque ela estava marginalizada pela sociedade daquele lugar. Então ela foi escondida, né, buscar essa água. Mas aí ela se deparou com o maior de todos os personagens da Terra. E o diálogo deles é bastante interessante, porque Jesus começa falando da necessidade dele de beber aquela água, mas ele traz aquela mulher para uma outra visão, de que acima da necessidade humana de você beber água, né, saciar sua sede, acima da sua necessidade de você buscar alimento para poder manter o seu corpo, existe uma outra necessidade muito maior, que transcende ao nosso pensamento, ao nosso comportamento. E a partir daí, como Jesus não perdia momentos, Jesus, ele sabia administrar muito bem o seu tempo. Então, a coisa mais importante para Jesus, o foco dele era trazer o reino dele nesta terra, era mostrar ao mundo que havia uma outra situação, que havia uma oportunidade que Deus estava dando aos homens através dele. E ele não perdia essa oportunidade. E todas as vezes que ele tinha como expô-la, ele fazia. Ele fazia. E debaixo daquele sol de meio-dia, ele começou a falar do amor de Deus para aquela mulher. E de uma maneira muito sutil. E aí ele começou a falar que existe uma água que dessedenta definitivamente. Existe uma água que tira da alma do homem a sede que ele tem de Deus. Esse é o primeiro texto. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas tem o segundo texto que nós lemos agora também. Esse texto é interessante porque no dia anterior Jesus tinha feito aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece esse milagre de Jesus, quando ele pega alguns pães e alguns peixinhos e alimenta, mais ou menos, pela estimativa dos estudiosos, 15 mil pessoas. E depois que ele alimenta essa multidão de pessoas, ele ainda recolhe 12 cestos de pães, a partir de alguns peixinhos que um rapaz trazia consigo e a partir de uns pãezinhos que esse mesmo rapaz tinha. Ele ora, ele ergue a Deus aquele alimento, o abençoa
manda os discípulos repartirem, e a Bíblia diz que toda aquela multidão foi saciada. As pessoas que estavam com fome, porque tinha pessoas que não comiam há dias ali, Jesus teve compaixão dessa turma toda. Essas pessoas se alimentaram e se saciaram. Muito bem, o que aconteceu? Jesus se afastou desse pessoal e já era o dia seguinte. E aí Jesus já estava numa outra região. E essa multidão foi buscar esse Jesus no local anterior onde ele estava, e não o encontrando, começaram a pensar, bom, onde é que ele pode estar? Ah, peraí, ele está lá do outro lado do Mar da Galileia, porque ele mora ali em Cafarnaum, então vamos para lá, e Jesus está lá, com certeza ele está lá, e voltou para a casa dele. Mas por que essas pessoas estavam atrás de Jesus? Porque elas queriam o tal do pão e o tal do peixe novamente. Foi mole. Trabalhar para quê? Eu tenho alguém que pode me dar uma comida a qualquer momento, saciar a minha fome, encher meu estômago, de graça. Não tem coisa melhor. Só que essa multidão foi muito maior agora, porque a fama daquele milagre já tinha se espalhado para todos os lugares. E todas aquelas pessoas das regiões ali próximas afluíram ao encontro de Jesus. Então a multidão era muito maior. E nessa oportunidade Jesus chega no diálogo que ele tem com um deles, ele fala assim, vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa do pão e dos peixes que eu multipliquei. Vocês querem comida, vocês querem encher a pança de vocês. Esse é o foco da mensagem. Esse é o cerne da mensagem de hoje. Por um lado, nós temos uma mulher na beira do poço, e que ela diz para Jesus exatamente assim. Ela diz para ele assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir mais aqui. Ela não estava preocupada com Jesus. Ela não queria mais ir no poço e ter o trabalho de puxar aquela água lá de baixo, trazer para cima. Ela queria ficar livre disso. Ela queria ficar livre do incômodo de ser uma pessoa marginalizada na sociedade local, e ela não ter o desagrado de ficar encontrando pessoas pelo meio do caminho, tendo pessoas apontando para ela, olha lá, tem seis maridos. Era isso que ela queria. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos tentar entender, tá? O que o Senhor Jesus quer falar para nós nesta manhã. Então, existem algumas diferenças, e é sobre isso que eu pretendo falar aqui, que o Senhor me mostrou. Existem algumas diferenças entre o tipo de apetite que nós temos. E é sobre isso que eu queria que cada um de vocês começasse a pensar. Existe um apetite que é verdadeiro, mas existe um apetite que é hipócrita, é mentiroso, é falso. E na maioria das vezes, esse apetite é o que leva as pessoas a irem atrás de Jesus. Então, eu consegui aqui dentro do texto analisar alguns tipos de diferenças entre esses apetites. O apetite hipócrita, o apetite mentiroso, ele não deseja a Deus, mas apenas as bênçãos de Deus. Lembra-se que eu falei agora há pouco? O que foi que aconteceu? Lá na beira do poço, a mulher estava buscando Jesus, porque ela pensava na mente dela, poxa, esse camarada está me dizendo algumas coisas muito interessantes, e me parece que ele tem uma alternativa que não vai ser preciso que eu mais venha ao poço retirar a água dele. Então eu quero essa alternativa para mim. Então, ela estava atrás de Jesus porque ela queria se livrar de alguns incômodos da vida dela. A multidão que estava atrás de Jesus, depois do evento da multiplicação, ela foi atrás de Jesus porque ela queria comer de novo. Então, o primeiro apetite, ou digamos, a primeira diferença entre esses apetites é que o apetite hipócrita, que eu chamo, o apetite falso,
é quando nós corremos para Jesus por interesse. Corremos para Jesus para obter dele alguma coisa. E eu fico bastante preocupado, irmãos, da forma como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje, porque esse tipo de verdade não é falada, ela não é anunciada, ela não é mostrada de alguma forma. E aí as pessoas, inclusive, são fomentadas a persistirem nesse tipo de busca. As igrejas estão lotadas, mas você vê lá, na hora da oração, levanta aí a chave, levanta aí a foto, levanta aí a isso, levanta aí aquilo, né? Ou, hoje é o dia da bênção, hoje se você passar por aqui, por esse túnel aqui milagroso, vai dar tudo certo para você. Então existem uma preocupação por parte dos nossos líderes de fazer com que as pessoas acreditem nisso, quando na verdade deveria ser mostrado para elas o que Jesus estava tentando mostrar, não somente para essa mulher na beira do poço, mas como para aquela multidão que estava atrás dele. E ele teve a coragem de dizer para esta multidão, ele disse, vocês não estão aqui por minha causa. É o que está no texto bíblico, eu só não li, mas está lá, pode procurar. Vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui atrás daquilo que eu posso dar para vocês. Vocês estão aqui por causa dos pães e por causa dos peixes. Tem um camarada na Bíblia chamado Balaão. Esse camarada, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, ele é digno de análise. Ele é um camarada que tem que ser estudado. Porque ele faz o estilo daquele cara que diz assim... Como é que ele diz? Ele diz assim, ó, para vocês terem uma noção, o texto é Números 23, versículo 10. Ele diz assim lá, muito interessante o que ele fala. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Engraçado que esse camarada queria ter a sorte dos justos. Queria ter as benesses que virão após a morte do justo. Mas ele não queria andar como os justos andavam. E tanto é que ele fez uma série de tolices, andou fora dos princípios de que Deus tinha estabelecido, e Balaão teve o que mereceu. Mas aí é entre ele e Deus. O que eu quero mostrar para vocês é que a maioria dessas pessoas querem ter a sorte dos justos, mas não querem andar como a Bíblia diz que os justos devem andar, da forma como os justos devem andar. Mas vamos para a segunda diferença entre o apetite verdadeiro e o apetite hipócrita. Vamos lá. O apetite hipócrita, ele é condicional. Esse, então, meus queridos, é, digamos assim, muito comum em nosso meio. Porque queremos... Ele quer Jesus, mas quer que os seus pecados estejam também no bolo. Ele quer Jesus. Não, eu quero Jesus para a minha vida. Olha, eu quero seguir Cristo, eu quero fazer a vontade dele, mas eu queria deixar determinadas coisas na minha vida. Eu não gostaria de abandonar alguns princípios ou algumas coisas que me alegram. E eu acho interessante isso, porque o camarada quer seguir Jesus, mas também quer que os pecados dele permaneçam com ele. Não quer renunciar às coisas que precisam ser renunciadas. E olha, eu sempre gosto de falar, todas as vezes que eu estou falando uma mensagem com esse tipo de teor, de dizer que Jesus não enrola ninguém. Jesus não engana ninguém. Jesus é claro quando ele chega para a pessoa e diz para ela assim, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso vai ter um custo. Porque você vai ter que deixar de fazer as coisas que você acha certo fazer.
Aquilo que você julga que é importante para a sua vida, não é muito bem o que eu julgo que é importante para você. E aí, nessa hora de você renunciar a isso, ele chega, nesse momento da encruzilhada, ele usa de uma sabedoria, e isso está explicitado em texto bíblico, porque eu sou apaixonado por ele, quando ele diz assim: calcule o custo dessa jornada. Tenha a preocupação de pegar um lápis e um pedaço de papel e ver se realmente você vai conseguir fazer isso. Porque na hora Jesus mostra o que é necessário e o que não é. Teve um camarada que chegou para Jesus um dia e disse para ele assim: Senhor, te seguirei por onde quer que tu fores. Jesus olha para ele e diz assim: as aves dos céus, elas têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus sempre foi honesto. Eu amo Jesus porque ele é honesto comigo, porque ele é direto comigo, porque ele mostra para mim, tá, como é que as coisas devem funcionar. Em nenhum momento eu sou ludibriado. É o meu melhor amigo? Claro, o melhor de todos eles. E aqui, lá em Mateus capítulo 19, nos versos 21 e 22, nós lemos o seguinte texto: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui nós vemos um exemplo de alguém que queria seguir Jesus, e ele foi honesto com Jesus quando ele chegou. E ele chegou: mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus mostra para ele tudo que está escrito na lei de Moisés, que era o que prevalecia naquele tempo. E Jesus mostra todos os princípios contidos ali. E o jovem responde assim para Jesus: faço isso, mestre, desde a minha meninice. E Jesus viu o quanto ele estava sendo sincero. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou naquele momento, pela qualidade daquele jovem. Mas aí Jesus diz para ele: te falta uma coisa. Encruzilhada de novo. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. O jovem não respondeu nada para Jesus nesse momento. Ele simplesmente se afastou e foi embora pelo seu caminho, triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Aqui nesse texto fala da riqueza de um jovem, de um homem, de um herdeiro. Mas existem tantas outras coisas na nossa vida, meus irmãos. Por isso que eu falo, as pessoas querem continuar com Jesus do seu jeito, querem segui-lo, mas não querem deixar os seus pecados, não querem deixar aquilo que acha justo fazer. E este é um bom exemplo. E nós podemos ter tantas coisas na nossa vida que nós não estamos dispostos a abrir mão delas. Para pensar nisso. Então esse é o segundo tipo de apetite hipócrita, que é o apetite condicional. Eu sigo Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Vamos para o terceiro princípio. O desejo do hipócrita são fora do tempo. Os desejos do hipócrita são fora do tempo. Parece uma palavra dura, né? Mas, irmãos, eu preciso falar aquilo que a Bíblia nos mostra. Não é o que eu quero, mas é o que a Bíblia diz. Se nós temos esse tipo de apetite, ele é hipócrita. O nosso apetite tem que ser verdadeiro, e eu vou chegar lá. Mas sobre esse terceiro tipo de apetite do hipócrita aqui, o desejo dele é sempre fora do tempo. Eu acho interessante disso também, porque nós temos a parábola das 5 virgens, todo mundo conhece aqui, está lá em Mateus capítulo 25, e a partir do verso 8, só resumindo, dizendo assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Guarda isso. E fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, aquelas que tinham ido comprar o azeite, que tinha acabado, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que vos não conheço. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. O tópico desse terceiro tipo de desejo hipócrita é porque as pessoas que o têm sempre desejam fora do tempo. Aqui, a parábola que Jesus conta, ele fala de 10 virgens. O casamento judeu antigamente era totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente. Levava uma semana para vocês terem uma noção. Uma semana. Né? E tinha aquela condição de o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais dela, levava esta noiva para a câmara nupcial, que foi construída na casa do pai do noivo. Então, nesse trajeto, ela tinha as virgens, ou as suas, que nós chamamos aqui de madrinhas de casamento, botando numa forma mais coloquial, ela tinha essas madrinhas de casamento que as acompanhavam. E agora parem para pensar nisso. Para pensar. Jesus usa toda essa simbologia para ilustrar uma verdade muito importante para cada um de nós. Existe um tempo. Existe um tempo. Somos seres que já nascemos com prazo de validade. Quando você já nasce, o cronômetro é apertado e a hora está correndo. Davi, eu falei isso domingo passado, e como eu digo para todos vocês, Deus não enrola ninguém. Ele é honesto na forma como ele faz as colocações dele. Davi diz um negócio muito interessante. Ele diz assim: o homem pode alcançar 70 anos de idade, de vida. Quando muito, na sua plena robustez, na sua saúde, pode chegar a 80 anos. Mas o final dele é canseiro e enfado. 80 anos, queridos, 80 anos. Nem todo mundo consegue viver isso. Mas vamos botar isso como data limite. Eu tenho 64 e me lembro quando eu tinha 14. Foi ontem. Quando na minha plena vitalidade eu corria 10 quilômetros. Fazia coisas que eu nem sonho fazer hoje, que se eu tentar fazer, eu desmonto no meio do caminho. Entendem? Todos nós temos um prazo de validade. Todos nós temos uma vida útil. Para o nosso governo federal, a gente vale 35 anos. E depois se aposenta. Essa é a contagem deles. Então parem para pensar. E essa parábola das 10 virgens, ela ilustra bastante essa condição nossa de dizer assim: eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu não preciso me preocupar com essas coisas agora. Não há necessidade de eu esquentar a minha cabeça nesse momento. Eu sou jovem ainda. Eu falei para vocês, ontem eu tinha 14 anos. Estou com 64. 50 anos, meus irmãos, passaram diante dos meus olhos e eu nem percebi. Eu nem percebi. Esse negócio foi veloz demais. É isso que a parábola diz. Uma hora a porta vai fechar. E ela pode fechar de duas maneiras, pelo menos. Ou ela fecha para você aqui nesta terra, no momento da sua morte. Ou ela vai fechar para você quando Jesus retornar. Não tem outro jeito. Não importa o quanto de dinheiro você tenha no bolso, não interessa se você é o cara que alcançou maior visibilidade nesta terra, que os teus likes se multiplicam em milhões na internet.
eu quero te dar esta notícia. A porta vai fechar para você, como vai fechar para mim também. E ela vai fechar de duas maneiras. Ou ela fecha com a volta de Jesus Cristo, que está cada vez mais perto, ou ela fecha com o encerramento dos teus dias nesta terra. E olha, posso te dizer uma coisa? Ninguém aqui pode garantir os próximos 5 minutos da sua existência. Ninguém aqui. Eu gosto muito de olhar para as celebridades, daquelas ainda mais que se ufanam serem alguma coisa, que dizem ser alguma coisa. Umas de que eu tinha profunda admiração era Steve Jobs, o cara que fundou a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, mais valiosa do planeta. Esse cara morreu de câncer no pâncreas, fez transplante, usou toda a tecnologia que tinha na época, ou que tem na época, toda a sua fortuna não foi suficiente para salvá-lo. Ele morreu. Um homem que não cria em Deus, nunca creu em Deus. Ele cria naquilo que ele produzia, naquilo que ele fazia. Queridos, a porta fechou para 5 destas virgens porque elas não estavam preparadas. O problema do homem é achar que ele é dono do tempo dele. O problema do homem é ele achar que ele é dono das circunstâncias que o envolvem. Viemos de uma pandemia e ainda estamos nela. Quantos morreram por conta desse vírus? Em 2018, estava todo mundo feliz da vida. Mas quando chega o ano de 2019, toda a história da humanidade, do mundo inteiro, é transtornada, ela é mudada. Comércios são fechados. A sua vida é cerceada. Você perde a sua liberdade de ir e de vir. Você é obrigado a usar uma máscara que você jamais imaginaria um dia você está usando. Você é obrigado a ficar dentro de casa. A vida do planeta todo não foi de um setorzinho, não foi de um lugarejozinho, foi do mundo inteiro. 7,5 bilhões de pessoas nesse planeta sofreram a essas consequências. A vida, ela muda de uma hora para outra. Hoje você está aqui se ufanando das suas vitórias, das suas glórias. Hoje você está falando para o mundo inteiro das coisas boas que existem na sua vida. Mas e amanhã? E amanhã? Como é que vai ser? Essas virgens carregavam lâmpadas para poder iluminar o caminho. Eu não falei do trajeto, tá? Da casa do noivo até a casa, da casa da noiva até a casa do noivo. O caminho era escuro. As lâmpadas serviam para iluminar também o caminho. 5 dessas virgens não se preocuparam em ter um azeite reserva. Não, para quê? Eu vou chegar lá rapidinho, que eu tenho que dar. Tem que dar. Mas o noivo se atrasou. Foi o contrário, né? O noivo se atrasou. O noivo demorou para chegar. O azeite terminou. E aí, elas não tiveram mais lâmpadas para iluminar os seus caminhos. Perceberam? Elas não contaram com atraso. Elas não contaram com uma circunstância, com um revés da vida. Elas não pensaram que tem uma curva ali que você não enxerga o que está adiante. A nossa vida é repleta de curvas. Muitas curvas. Que nós não atentamos para essas curvas. Mas vamos lá. Então, como é que funciona essa escolha? Como é que funciona a questão daquela pessoa que faz a opção inteligente de buscar saciar o seu apetite, ou, melhor dizendo, ter o apetite correto, o pensamento correto na busca pela sua saciedade? O que importa mais?
O que importa mais? Você satisfazer a sua vida, se encher das coisas deste mundo, ou você buscar valores que realmente são importantes para a sua vida? Porque um dia você vai estar diante do Pai, um dia você vai estar diante de Deus. E se você não estiver na sua condição correta, eu lamento muito pela sua sorte. Quando a pessoa deseja comer um pão e ela come, no outro dia ela vai buscar esse pão. Quando ela deseja, está com sede, beber água, ela bebe água agora, mas no outro dia ela bebe água. Muitas pessoas têm fome de bens materiais, mas ninguém pode satisfazer a sua alma com bens materiais. O mais rico dos homens não conseguiu ser tão rico como gostaria de ser. Vocês acham que Bill Gates está feliz com a fortuna dele? Que o Bezos está feliz em ser o homem mais rico do mundo? Vocês acham que ele agora diz, estou muito rico, sou o cara lá na Forbes, meu nome está lá na cabeça, tranquilo. Não, ele quer mais. Esses camaradas são feitos desse tipo de fibra. O que eles têm não é suficiente, mesmo que eles sejam os mais ricos, os mais poderosos. Tem um exemplo muito interessante de Alexandre Magno. O garoto tinha 28 anos quando morreu. Ele conquistou o mundo inteiro. Com 28 anos de idade. Esse grande estrategista da história, Alexandre o Grande, todo mundo aqui já ouviu falar dele, ele tinha conquistado o mundo todo da época. Vocês querem saber de uma coisa? Morreu chorando, porque não tinha mais nada para conquistar. Ele morreu chorando, porque ele não tinha mais nada para conquistar. Acabou. A sua necessidade de preencher esse vazio não foi suprida. Ele não conseguiu suprir com as coisas deste mundo. Ele não conseguiu suprir com as suas muitas faculdades. Ele não conseguiu suprir com sua inteligência, com todos os bens desta terra, com toda a fama. Mas mais para frente nós vamos ver alguns depoimentos de pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Mas vamos para frente. Os homens têm tentado satisfazer seus corações com as possessões do mundo. Eles compraram casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, até terem a sensação de que são os únicos donos da terra. Mas ninguém conseguiu satisfazer a sua alma com as coisas da terra. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem não tem como satisfazer esta necessidade sem ser com ele, com o próprio Deus. Porque Deus é que é eterno. Deus é que é eterno. Tem uma passagem na Bíblia que mexe muito comigo, porque Deus chama de louco ou louca as pessoas que trocam a sua eternidade pelas coisas desta vida. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Existem outros valores nesta terra que muita gente se dobra diante deles. Mas a passagem que eu estou dizendo para vocês é uma passagem que está lá em Lucas capítulo 12. Ela diz assim: propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. Prestem bastante atenção no que Jesus está falando aqui. Saiu da própria boca de Jesus isso. E arrazoava entre si, dizendo: que fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Olha só o cara planejando, hein? E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E aí vem o principal. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga.
E aí Deus se vira para esse homem que tinha ganhado tanto dinheiro que ele não tinha mais onde guardar. As plantações dele se multiplicaram sobremaneira e os silos deles, os celeiros, não eram suficientes para armazenar a colheita que ele tinha colhido. E aí ele fala assim, não tem problema, derruba essa tralha toda, derruba tudo isso aí. Vamos construir gigantes, vamos construir celeiros enormes e vamos colocar dentro deles os nossos mantimentos. E quando isso foi concluído, ele chega para ele mesmo e diz assim, haha, eu me preocupar com a vida? Eu me preocupar com a vida para quê? Alma, farta-te dos bens que você acabou de recolher. Regala-te, faça festa. E aí Deus olha para ele e diz assim, preste atenção no que Deus falou para ele. Mas Deus lhe disse, louco. A expressão é essa mesmo, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta noite tu vai ter um encontro comigo. A tua situação está péssima. Como é que vai ser depois? O que os teus celeiros podem fazer por você nesta hora? O que a tua riqueza, a tua glória, o teu poder podem fazer por você? Você hoje tem um encontro comigo. Esta noite a tua alma será pedida. Deus olha para esse camarada e diz, você é doido, você é louco, porque você está trocando os valores eternos, aquilo que realmente importa para a sua vida, por esta vida. São 80 anos, acabou. A eternidade vem logo a seguir. Você fecha seus olhos aqui, abre seus olhos na eternidade, e aí? Qual é a qualidade de eternidade que você escolheu para você? É o que Deus está falando para esse camarada aqui. E aí ele continua. É assim aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Só Jesus pode preencher o vazio da alma do homem. Querido, querida, você pode não acreditar nisso que eu estou falando. Você pode até ficar incomodado com o que eu estou falando. E graças a Deus porque você está incomodado. Porque se você está incomodado, é porque o Espírito Santo está te incomodando. Ele está falando contigo agora que isso não é mentira, isso é verdade. E agora, eu falei para vocês de algumas declarações. Eu separei 3 declarações de celebridades. Isso para quem gosta, né, de olhar aquelas revistinhas de fofoca, aqueles negócios. Eu tive a preocupação. Fiz algo inusitado na minha vida. Mas eu precisava entender o que essas pessoas pensam sobre esse fato. Prestem atenção no que essas pessoas falaram. Eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. Ganhar milhões por mês impacta zero na sua real felicidade, se isso significar não ter tempo e disposição para fazer mais nada além do trabalho. Sabe quem foi que falou isso? Uma figurinha muito conhecida, Felipe Neto. Todo mundo conhece esse camarada. Felipe Neto é o cara bambambam que dá conselho para os jovens. Só furada. Sem conteúdo algum. Mas o cara tem milhões, zilhões de seguidores que o apoiam. Esse camarada, o Felipe Neto, gente, é só entrar na internet, está escrito lá, tá? Não inventei isso aqui não. Esse camarada está dizendo o seguinte: não adianta ganhar milhões por mês, porque eu não posso usufruir desse dinheiro. É só trabalho que eu tenho. Trabalho. O cara tem jatinho. Tem tudo que essa vida pode dar para ele. Um garoto, ele é um menino. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Vamos para frente?
Uma outra celebridade? Eu estou mostrando para vocês que estas pessoas simplesmente estão corroborando tudo que foi dito até agora. Tudo que o Senhor Jesus tem nos falado até então, essas figurinhas aqui estão corroborando, estão dizendo, é verdade, Jesus? É verdade, está certíssimo, é isso mesmo. Vamos para outra figurinha? Ela diz assim, uma mulher agora. As pessoas dizem que se você é bonita o bastante, ou tem dinheiro, ou tem sucesso, ou se é uma atriz bem-sucedida, você precisa ser feliz. Por muito tempo eu fui muito infeliz, miserável de verdade. Quem é essa pessoa? Angelina Jolie. Todo mundo conhece ela, pelos filmes famosos que ela fez. Foi embaixatriz da ONU em questões sociais na África e em outros lugares do mundo. Uma mulher que saía estampada em todas as fotos, ela e o Brad Pitt do lado dela, todo mundo se lembra disso. Isso aí todo mundo sabe. Eu quero dizer para vocês que esta mulher disse, eu sou infeliz, miserável mesmo. Como pode um negócio desse? Onde todas as luzes do mundo, os holofotes de Hollywood, toda a imprensa mundial, onde ela chega, ela abafa. Os homens a têm como sua própria deusa. Como é que funciona isso, gente? Eu quero que vocês me expliquem. Eu quero que alguém me explique e diga o que faz uma mulher dessa super bem-sucedida dentro do padrão humano, do padrão terreno. Fazer uma declaração dessa, que está na internet para quem quiser ver. Vamos para um terceiro e última declaração. Só que esse cara aqui, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele viu que o que ele estava fazendo estava errado. Que ele não podia continuar na toada que ele estava. Esse cara diz o seguinte, estava sozinho com uma vida louca, 300 namoradas por aí, drogas a valer, balada todo dia, fã de montão, disco de platina, dinheiro na conta, agenda lotada de shows e completamente infeliz. Quem é esse camarada? Rodolfo Abrantes, um dos líderes da famosa banda Os Raimundos, famosa internacionalmente. Há quase 20 anos atrás, esse cara teve um encontro com Jesus. Quem conhece o testemunho dele sabe como é que foi. Foi hilário o testemunho dele, hilário. Ele se converteu chapado, com uma reunião de oração que estava acontecendo dentro da casa dele. Eu quero que vocês entendam, este cara acabou de falar aqui para todos nós, dizendo, eu tinha tudo, mulher à vontade, muito dinheiro, fama, agenda cheia, eu estava viajando pelo mundo, mas eu era completamente infeliz. E aí? 3 celebridades, apenas 3, só 3, dentre zilhões de outras celebridades. Quantas dessas celebridades morreram se matando, se drogando, se enfiando dentro da bebida, de uma vida dissoluta, para poder tentar preencher um vazio dentro do coração delas? Porque o homem, Deus deu a ele o interior dele, a eternidade, e ele só vai preencher com Deus. Qualquer outra coisa que ele tentar colocar no lugar de Deus, ele simplesmente vai dar ruim para ele, ele não vai conseguir ser feliz. Nunca, ele não vai alcançar a felicidade. Bom, queridos, Jesus não veio apenas para nos dar uma refeição imediata, ou até mesmo uma provisória, mas uma satisfação completa e eterna. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto agora, nesse exato momento, se desejar. A coisa é simples.
Se você está sentindo essa fome na sua alma, se você está sentindo esse ardor dentro de você, saiba de uma coisa: a hora é agora, não é amanhã, porque você não controla o teu tempo. E diz mais a palavra de Deus. Esta é a promessa de Jesus que nós lemos. Aquele, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E foi isso que ele falou para a mulher. A mulher estava pensando em outra coisa, e Jesus falou: não estou falando disso. Eu estou falando da sua alma. Você precisa saciar sua alma. Você já está no 6º marido. Você está com o 6º homem e ainda não chegou a felicidade. Sua vida está toda destrambelhada. Você é malquista na cidade. As pessoas não te honram, não prezam, não te dignificam pela sua qualidade de vida errada. Você é infeliz. Agora, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai sofrer de sede alguma. É isso que Jesus fez. E é essa a proposta que ele está fazendo aqui agora. Continuando. A provisão de Deus é abundante. Não apenas nossos pecados são perdoados, somos justificados também. Somos feitos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros de Deus. Tornamo-nos coparticipantes de Deus, da glória dele. Como passa a habitar em nós, como a nossa esperança da glória, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e tornamo-nos santuários de sua habitação. Seremos guardados por ele para sempre e então receberemos uma herança incorruptível. Ela não se destrói por nada. Não tem inflação que consuma isso. Não tem ladrão que vai roubar esse negócio. Ela é incorruptível. É isso que o Senhor Deus quer dar para você hoje. Agora. Qual a conclusão que nós chegamos agora? Qual a conclusão que nós chegamos agora? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, preste atenção, eu estou lendo a Bíblia para vocês. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora, 2 vezes, agora, o dia da salvação. Portanto, como diz o Espírito Santo, agora lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Está ouvindo a voz do Senhor agora? Não endureça o seu coração. Não endureça. E para finalizar, se você não tiver fome e sede de Deus agora, você vai ter fome e sede de Deus tarde demais. Vou repetir. Se você não tiver fome e sede de Deus agora, você vai ter essa mesma fome e essa mesma sede, só que tarde demais. Lembram-se das 5 virgens que ficaram de fora? Lembram? Elas bateram na porta e o Senhor disse: eu não conheço vocês. Vocês não têm parte comigo. Agora você pode ser saciado. Mais tarde, isso não vai ser mais possível. O homem rico, e aí tem um texto interessante também, lá em Lucas 16, 19 a 31, tá, que fala do rico e do Lázaro. Né? Teve até uma novela. Sinceramente, aquilo que foi passado não é nada do que está na Bíblia. Mas, vamos lá. Isso é outra história. A história é a seguinte. Tinha um pobre na porta da casa de um rico. O nome desse pobre era Lázaro. Esse cara mendigava todos os dias. O seu corpo era ferido pelas intempéries da vida.
E todos os dias ele estava lá na porta do rico, pedindo esmola. Um dia esse camarada morreu. Chega a hora de todo mundo, né? E ele foi na mesma hora levado pelos anjos. A Bíblia diz ao seio de Abraão, que é o que simboliza o céu. Passado alguns dias, o rico também morreu. Ele também morreu. E aí, olha que interessante, ele foi para o inferno. Ué, tem inferno? Ah, esqueci de falar. Tem inferno. Tem inferno. E ele é quente, e ele é doloroso, e ele é horrível. Existe o céu de Deus, que ele fez para os seus santos, para os seus salvos, mas existe o inferno, para onde irá aqueles que não temem a Deus. Eu não estou falando de você acreditar em Deus. Eu estou falando de você temer a Deus e se comportar com tudo aquilo que nós lemos aqui agora há pouco. Não adianta chegar assim, eu creio em Deus, creio em Jesus, sei que ele é um profeta poderoso, tá? Mas eu fico com ele, mas também fico com as minhas coisinhas aqui. Lamento profundamente. Sob essa condição, você não entra no céu. Lamento, eu não tenho como dizer isso de outro jeito. O fato é, queridos, que esse camarada estava no inferno. E a Bíblia diz que ele estava em alto sofrimento. Alto sofrimento. E, como se fosse um vislumbre, abriu-se uma cortina, abriu-se lá um espaçozinho no céu, e ele contemplou Lázaro junto com Abraão. E aí ele chega para Abraão no seguinte diálogo e diz: Pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo dele num pote d'água qualquer aí e molhar a minha língua. Estou sedento. Acabei de falar para vocês agora há pouco que você não tiver agora o desejo de saciar a sua fome e a sua sede, você mais tarde não vai ter mais essa oportunidade. E detalhe, você vai para o inferno com a mesma vontade, com o mesmo desejo de saciar sua fome e sua sede, como o rico estava tendo naquele instante, naquele momento. Ele estava desejoso de Deus, ele queria Deus, mas já era tarde demais. E aí Abraão diz para ele, fala assim: não, rapaz, lembra-te, presta atenção, isso é importante. Lembra-te, Abraão, lembra-te, rico, que quando você estava vivo, você tinha tudo que você queria. E Lázaro não tinha nada. Agora as coisas se inverteram. A justiça foi feita. Lázaro encontrou conforto em Deus. E você padece. Isso mostra para mim, queridos, é como eu disse agora há pouco, que Jesus não enrola ninguém. E é por isso que eu estou falando as coisas de forma clara. Poderia trazer uma mensagem aqui hoje, falando das coisas boas, prosperidade, sucesso, oh, coisa boa ter sucesso. Troque de carro agora, cadê a chave? Bota aqui, meu irmão, vou orar por essa chave nesse momento e amanhã você vai na concessionária e vai comprar o seu carro. Traga suas dívidas aqui, nós vamos orar e Deus vai pagar tudo. Não é esta a palavra que Deus tem para nós, irmãos. Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia. O que está escrito na Bíblia é isso. É que você precisa se consertar com Deus. Você precisa se arrumar com Ele. Antes que seja tarde demais. E hoje Deus, através de mim, como através de tantos outros pastores espalhados pelo mundo inteiro, estão pregando esta mesma mensagem. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vamos ficar de pé?